Paz do Senhor, meu prezado irmão em Cristo Jesus, você que está conosco neste momento conectado através do site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina e também pelo YouTube, a Escola Bíblica Dominical, uma fonte inesgotável de aprendizado. Nesta oportunidade, nós estaremos dando sequência à lição da semana passada e hoje a lição de número 10. A lição de número 10 que vai trabalhar sobre a última defesa apresentada pelo justo Jó. É bem certo que durante todo este trimestre nós estudamos a grande discussão entre Jó e Deus, Jó e seus amigos Eliúde, Zofar, Elifaz, e agora nesse último momento das discussões e da defesa, Jó apresenta toda a justificativa da sua situação em que estava naquele momento. O justo Jó, apresentado desde o início por Deus a Satanás, nesse instante está se justificando, ou podemos dizer, se defendendo das graves acusações que os seus amigos anteriores ao capítulo 10, ou melhor, ao capítulo 31, fizeram contra ele. E agora, daqui para frente, ele tem uma discussão propriamente dita com Eliú, mas, numa maior parte, é ele e o próprio Deus em conversa a respeito da sua situação. A procura pela razão, pelo fato de Jó estar sofrendo, sempre foi uma das teses defendidas pelos amigos de Jó e também pelo próprio Jó, acima de tudo, querendo entender o porquê que estava passando por aquela situação tão calamitosa. O texto áureo da lição de número 10, a última defesa de Jó, está baseado no livro de Jó, no capítulo 31 e o versículo 4, que diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Esta é uma expressão, uma frase utilizada por Jó. A verdade prática diz assim: ao olhar respectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou no passado, o quanto Deus trabalhou neste passado de cada um de nós, e podemos também aqui observar na lição a vida de Jó, o quanto Deus foi misericordioso. Jó capítulo 29, versículo 1, depois Jó capítulo 30, versículo 1, depois Jó capítulo 31, são os momentos que Jó vai trabalhar parábolas, teses, defesas, justificativas da sua condição. No capítulo 29, Jó vai dizer o seguinte: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sob a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó está se referindo ao tempo da sua mocidade, mas também ao tempo em que teve a oportunidade, o privilégio de ter os seus filhos ao redor da sua mesa, comendo com ele e todos os seus servos. No capítulo 30 diz assim: mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria força das suas mãos, forças de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor, de míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e
o seu mantimento eram raízes dos imbros, do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles, como um ladrão. Esse é uma das reclamações de Jó a respeito de toda a situação daqueles que o cercavam. No capítulo 31, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. A nossa missão e o nosso objetivo é mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente como alguém de muita prosperidade e como alguém de muita importância. E, ao mesmo tempo, o objetivo é contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E, por último, é elucidar a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Jó precisa estar convicto para si mesmo de que não havia nele um pecado oculto, também não havia nele nenhum pecado que ele havia cometido contra alguém ou contra a sua própria condição moral e conjugal, e tampouco teria ele ferido alguns que residiam ao seu lado ou o pobre. Então ele procura entender e dar razões para que todos que estavam ali observassem que o seu sofrimento nada tinha a ver com algum tipo de pecado que ele havia cometido. Então o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Ele passa a abordar algumas coisas. Primeiro, ele relembra da sua prosperidade material e também da sua prosperidade espiritual. Segundo, ele destaca o reconhecimento social, ou seja, ele era reconhecido como alguém muito importante. Terceiro, uma ponderação importante. Não há dúvida que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Alguém que não só ajudava as pessoas, como também distribuía aquilo que ele tinha para os mais necessitados. No segundo ponto, Jó lamenta o seu estado presente. Ele, por mais que entende ser a vontade de Deus, há um certo desprezo pela condição que ele estava vivendo. Então ele vai destacar isso no capítulo 30, versículo 1 até o versículo 23, quando ele desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Também ele demonstra o seu abatimento físico e emocional, não é por menos. Claro, perdeu filhos, perdeu servos, perdeu bens, perdeu gado, muitíssimo gado, e acima de tudo, perdeu o status de alguém que era visto como reto. Terceiro aqui, Deus teria abandonado Jó? Há alguma dúvida a respeito deste ponto? Será que Deus realmente trata aquele que peca com a sua justiça poderosa, impiedosa e abandona, deixando-o à mercê do sofrimento? E no terceiro ponto, qual é o futuro em aberto de Jó? Jó apresenta a sua defesa sexual, Jó apresenta a sua defesa social e, por último, Jó, como sempre, busca a resposta de Deus. Pois bem, sobre a prosperidade material e espiritual, Jó demonstra um certo sentimento nostálgico, saudosista daquilo que ele tinha. A primeira coisa que ele se lembra é que, além dos bens, ou acima dos bens, ou antes dos bens,
Jó tinha um relacionamento muito próximo com Deus. No capítulo 29 e versículo 2, ele diz: "Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava." Então, na sua visão, toda aquela condição estava provando de que ele passava por um momento turbulento. E talvez no seu interior havia uma indagação: será que Deus realmente está comigo? Deus está ao meu lado? Ele se lembra dos momentos que não mais existiam. Ele lembra que Deus o protegia. Ele lembra as bênçãos de Deus sobre a sua família. Como a sua família era abençoada quando fazia resplandecer a sua candeia sobre minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Jó está dizendo: olha, naquela época, Deus era tão presente na minha vida que eu não via situações adversas, que eu não sentia posicionamentos contrários. Deus vivia sempre com a sua presença à minha disposição. Em outro momento, Jó relembra que a presença de Deus era constante na vida dele. No versículo 5 do capítulo 29, ele diz: "Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor da minha mesa." Jó, portanto, destaca aqui: mesmo eu estando diante dessa situação, eu fui grande na presença de Deus, na presença dos meus companheiros e servos e também na presença dos meus filhos. No reconhecimento social, Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz daquela cidade, daquela região, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Lembre-se, esse posicionamento de sentar na praça em uma cadeira era posicionamento de pessoas importantes, ao qual os mais ou os menos favorecidos, os mais desfavorecidos, vinham até a presença para que julgasse as suas causas. Lembra-se de Moisés, quando Moisés sentava-se pela manhã e ele de manhã, tarde e ao entardecer para a virada da noite, ele julgava a condição do povo de Israel. E Jó aqui tem também essa missão. Tanto os jovens como os velhos buscavam orientação de Jó. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que Jó exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, ele dava orientação e ele sabia agir com justiça. Conforme diz a palavra, em Jó capítulo 29 e versículo 14 a 20, diz assim: "Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante, era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados eu era pai, e até das causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia, porque sou importante. Então nada vai me atingir. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos, porque eu estou fazendo alguma coisa de útil e estou deixando para a minha posteridade um exemplo. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvir-me. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras e caíram sobre eles como orvalho." Então nós temos aqui um homem íntegro, um homem justo e, acima de tudo, um homem que buscava, na justiça social, punir os opressores e defender a causa dos pobres e dos menos favorecidos. O seu amor pela defesa, pela justiça,
eram-lhe como vestimentas e adorno, como diz 29 e versículo 14. Diz assim: eu me cobria de justiça, e este me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Então Jó está defendendo aqui: em tudo que pratiquei, em tudo que fiz, não encontrei em mim nenhum momento que tivesse ferido a justiça, que tivesse ferido o pobre, que tivesse dado as costas àquele que veio até mim, assentado, buscar alguma solução para a sua causa. Outra coisa, Jó destaca aqui, que ele agiu com equidade, não só mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de seus filhos e ao lado de sua esposa. O contrário disso não estava em sua agenda. Por quê? Porque ele iria, na sua concepção, por tudo que estava praticando, tudo que estava fazendo, o seu fim seria um fim de paz, seria fim de saúde, com honra e em paz com Deus. Porém agora, Jó está relembrando dessa condição que ele outrora vivera. E talvez, com muita saudade, destaca esse ponto que é preponderante para a lição de hoje. Uma ponderação importante. Não há dúvida de conforme a Bíblia mostra, que Jó era um modelo de justiça social. Todavia, devemos tomar cuidado, não que Jó fosse um socialista, mas sim que Jó cumpria o seu papel social como todo cidadão deve cumprir ao ajudar aquele que pede algo. A Bíblia diz que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos terá um grande galardão no céu. Ou seja, nenhum de nós pode despedir o pobre ou o menos favorecido sequer sem uma palavra, sequer sem um abraço. Quem sabe hoje, no momento de pandemia, não dá para fazer isso, mas sequer sem uma palavra de amizade ou até mesmo um copo de água, um alimento ou alguma coisa dessa natureza. Isso, entendendo esse papel de Jó, Jó tinha um grande destaque em meio ao seu povo. Não era rico para si, mas era rico sim para Deus. Uma riqueza que não estava avaliada para o seu orgulho, para a sua própria visão de vida, mas ele distribuía e auxiliava os menos favorecidos. Jó lamenta seu estado presente. É importante destacar que o desprezo por parte dos jovens e da classe social concernente a Jó. No capítulo 1, ou melhor, no capítulo 30, versículo 1 a 23, nós vamos observar que Jó faz uma reclamação. E a reclamação de Jó é o seguinte: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães com o meu rebanho. Jó está dizendo: tantos pais ajudei, que hoje os seus filhos se esquecem da ajuda que dei aos seus pais. Os seus próprios filhos, que poderiam hoje estar ao meu lado, me confortando, me consolando, estão rindo de mim, da minha condição. Como é ruim viver uma sociedade como está vivendo hoje o nosso mundo, onde as pessoas não têm valor algum para alguns dessa sociedade. Homens que são considerados como maus, que matam pelo simples fato de furtar um celular, um tênis ou um valor ínfimo e irrisório em dinheiro. Riem dos mais pobres, ricos zombando dos mais pobres, subjugando os mais pobres. Então nós vemos aqui que Jó está reclamando dessa situação. Veja, quando eu estava por cima, nunca zombei dos que estavam por baixo. Agora que eu estou aqui embaixo, estes que eu ajudei zombam de mim. E ele diz: de que me serviria a força das suas mãos? Forças de homens cuja velhice já não tem mais vigor? Ou seja, Jó está dizendo, todas essas pessoas que hoje zombam de mim, um dia já comeram do alimento que eu lhes ofereci. Das mãos ou das palavras se sorveram, ou dos conselhos se sorveram
daquilo que eu tinha para ajudá-los. Uma outra situação, Jó está aqui desprezando tudo isso. Ele não aceita. Jó lembra que mesmo que esses estão rindo dele, ele nunca esqueceu de que um dia ele ajudou essas pessoas. De homem respeitado, ele passa a ser visto como escória. A escória. Jó, portanto, lamentava estar no fundo deste poço. No ponto 2, existe o abatimento físico e emocional do patriarca. Este homem se sente abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profundeza ou numa profunda tristeza, produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, como nós podemos ver no primeiro capítulo e no capítulo 2, que Jó sofre tanto que ele se assenta no chão, em cinza, e ele pega a telha e começa a coçar as suas feridas. Então, isso trata de um fracasso físico e emocional absurdo. Um homem que se assentava no meio das praças, agora se assenta no pó e na cinza. Se veste de pano de saco. Um homem que aconselhava pessoas, agora fica 7 dias em silêncio, sem ninguém ali ao lado dele. Então, nós podemos ver essa lamentação. Como o salmista vai lamentar uma situação no Salmo 42, versículo 4, quando me lembro disto, dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, o próprio salmista está dizendo, houve um momento que eu me alegrei, houve um momento que eu festejei, que eu estive na casa festejando e me alegrando, mas hoje eu estou triste, estou amargurado, estou chateado. Jó está nessa mesma condição. Jó demonstra para nós que é provável que alguns de nós possamos passar por isso. Em algum momento, a satisfação de estar na presença de Deus, com tudo correto, com bens, com saúde, possa ser substituído com perdas, com enfermidades. O nosso bem-estar de poder andar graciosamente com dinheiro no bolso, pode acontecer de um dia também estarmos sem nada no bolso, estarmos desempregados. Isso é uma coisa natural da vida. Isso não significa que somos menos abençoados ou mais abençoados. Tudo isto prova que mesmo tendo ou não tendo, a grande importância que é relevante para a nossa vida é estar sob os cuidados de Deus. Veja, na sua veste, ele viu uma prova real do seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra que desfigurou, ou seja, Jó estava desfigurado. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, feridas abertas. E essas feridas abertas saíam sangue, saíam pus e manchavam a veste. Veja, isso nós podemos ver quando alguém pode visitar ali o Hospital do Câncer. Quantas pessoas ricas ou pobres, com muito dinheiro ou pouco dinheiro, com muitos bens, com muita prosperidade ou sem nada, vivem o estado da condição natural da vida. Todos um dia iremos morrer. Talvez seja a única certeza, além da nossa salvação, que nós iremos morrer. Mas ele clama. A Bíblia vai dizer, Jó capítulo 30, versículo de número 19, lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Porém, o Altíssimo irá reverter. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Uma grande pergunta. Deus teria abandonado Jó? Não. O sofrimento emocional de Jó refletia sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Os seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, e agora por último, no capítulo 32, aparece um outro tribuloso, Eliú.
demonstram que esse homem não tinha valor nenhum. O que ele valia antes era por causa dos seus bens. Agora está abandonado. Os seus próprios amigos o condenam, o mancham, o acusam. E isso vai criando um impasse no coração de Jó, a ponto dele entender que aquilo que ele estava vivendo talvez significasse o abandono de Deus. E por último, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. Diversas acusações foram feitas, dentre essas de que Jó havia pecado ao trair a sua esposa. Seus amigos silenciaram Jó. Sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haveria alguma resposta para tudo isso? Ao querer mostrar sua inocência, Jó destaca a necessidade de se defender. E a primeira defesa que Jó faz é com relação à sua vida conjugal. Ou seja, eu tenho uma esposa que, por mais no início de toda essa situação, me lançou uma palavra muito forte: abandona esse Deus e morra. Jó nunca traiu a sua esposa, nunca abandonou a sua esposa. E ele vai dizer no capítulo 31, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, eu fixaria os meus olhos numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, olhar para uma virgem, praticar atos sexuais com uma mulher que não seja minha, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então Jó está dizendo, eu confio em Deus. E eu sei que de tudo isso, esse pecado eu não cometi. Essa acusação, essa talvez não uma acusação expressa, mas uma desconfiança nas palavras, nas entrelinhas dos seus próprios amigos, de que até pecado de traição e adultério Jó teria cometido. Então Jó vai destacar que ele nunca fez isso. Deus teria feito isso com Jó porque ele havia pecado? Para os seus amigos, sim. Porém, Jó se defende que em nenhum momento ele se deu à luxúria, se deu à impureza como a donzela, e ele sempre esteve puramente ligado à sua esposa. E ele utiliza a expressão olhos. Eu nunca olhei com olhar de adultério, porque já era um costume da época que quem olhasse para uma mulher e a desejasse, já havia cometido adultério com ela, como diz Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo número 27, a seguir, quando Jesus destaca, não ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que quem se atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Uma outra coisa, Jó defende a sua ética social. Jó também faz uma defesa do seu comportamento em relação aos pobres. Ele havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão, a viúva, o pobre, aquele que precisava de uma causa ser resolvida, sempre tratou com muito zelo. As queixas que vinham até ele, sempre tratou como se fosse um juiz, nunca com um comportamento sem a questão de ética, sempre trabalhando cada caso uma sentença. Lembramos da verdadeira religião. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos da ética social do crente. Estar atendendo os órfãos, atendendo as viúvas e se libertar das corrupções do mundo. E por último aqui, Jó busca a resposta de Deus. Ele se defende perante os homens,
se defende perante os seus amigos e agora ele está também pedindo que Deus responda às suas indagações. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: ah, quem me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva ao seu passado. Seus amigos não ouviram ele. Sua esposa certamente não o ouviu. Os anciãos da cidade estavam contaminados com a acusação de que ele estava pagando pelo seu próprio pecado. Então não ouviram. Aqueles que ele ajudou, alguns já haviam até morrido. Ficaram os filhos. Os filhos também não ouviram. Zombavam dele. Porém agora ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia que ele será inocentado. E ele vai dizer no capítulo 31 e versículo 37, o número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. Ou seja, eu estou aqui, Senhor, diante de ti, para dizer que o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que sou. O Senhor entende a minha situação. E só o Senhor para justificar a minha causa. Uma pergunta: como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Como nós, que estamos na época da graça, podemos dizer: Senhor, justifica as minhas situações, o meu pecado? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Para Jó, a justificativa era o próprio Deus. E a resposta não está no final. No final do livro, a resposta está no primeiro capítulo, quando Deus conversa com Jó e diz: Jó, ou melhor, quando Deus conversa com Satanás e diz: Satanás, observaste o meu servo Jó, como serve a mim e como é íntegro ao meu nome? Ali Deus está justificando Jó e apresentando a Satanás de que Jó era um homem íntegro, um homem justo, um homem puro aos seus olhos. Hoje, na época da graça, quem nos justifica diante de Deus é o próprio Jesus Cristo. Que diremos, pois, estas coisas? Como diz Romanos capítulo 8, versículo 31 a 33. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Esta palavra mostra que não importa o que nós estamos vivendo. O que importa é que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E nesta lição, vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com seu próximo. Em tudo isso, Jó demonstra a sua simplicidade, a sua seriedade e a sua integridade. Não cometeu pecado, não desonrou a Deus, não desonrou a justiça moral e ética, e a sua integridade sempre esteve intacta. Assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e dizer: eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará de sobre a terra. Ou seja, meu querido, Jó demonstra para nós que eu e você podemos passar por duras provas, por duras aflições, mas o Senhor nunca nos abandonará. O próprio Deus diz a seguinte palavra: é possível que uma mãe venha se esquecer do seu filho que amamenta? Todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Que Deus abençoe você, que você tenha aprendido esta palavra para a tua vida espiritual e para a tua vida diária. Fique com Deus e até uma próxima. Deus abençoe.